Oi, pessoal! Começando por aqui mais um podcast. Muito obrigada pela sua audiência, você aí do outro lado, de onde você estiver, né? Tanto aqui no canal do YouTube, já vou aproveitar, pedir sua inscrição. 13 mil inscritos aqui no canal, mais de 7 milhões de visualizações em 30 dias. Muito obrigada pela sua audiência. E se você estiver também pelo Spotify, ouvindo a gente, onde você estiver, vendo esse conteúdo aqui, já se inscreva, ative os sininhos, notificações, compartilhe. A sua participação é muito importante aqui com a gente, tá bom? Hoje eu recebo um convidado aqui de peso, muito bacana. A gente vai falar um assunto que você tá em casa, você vai adorar, eu tenho certeza. E fora a história dele, né, gente? São aí 31 anos no mercado. Eu recebo hoje aqui Alexandre Calil de Sales, que é designer de interiores, tem seu escritório há 31 anos. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pela oportunidade e de estar de novo com você aqui num programa gostoso e numa que acaba sendo uma coisa que eu digo que não é uma entrevista, né? É um É um bate-papo bate-papo informal e gostoso, porque e, você é sempre deliciosa. e é um assunto tão gostoso também, né? A sua área, falar um pouco de decoração, parte também, acaba entrando com o seu escritório de arquitetura Sim. também e residencial, né? A gente gosta tanto de cuidar da nossa casa, né? E eu Ah, acho que depois da pandemia, muito mais, né? sim, sim. Para mim é uma delícia falar esse assunto, que a minha vida é essa, né? É, E respondendo assim a tua pergunta, depois da pandemia mudou-se muito o conceito disso. O estar em casa, ficar, receber. As pessoas se reconfiguraram muito, né? E passaram a dar valor em algumas coisas que nem todos davam. E um acesso também a todas as pessoas. Porque já um pouco antes da pandemia isso vinha mudando, mas isso se assentou depois da pandemia. Porque aí todo mundo passou a curtir, ter a casa arrumada, ter coisas boas, receber, as áreas gourmets. E assim, isso tudo foi gerando uma série de engajamentos que foi trazendo essa nova configuração, né? eu falo por mim, eu só dormia em casa, né, gente? Aí na pandemia, a gente começou a ficar em casa. Todo E aí mundo. você olhava, não, mas por que que está assim? Isso. Acho que eu vou mudar esse cantinho, acho que eu vou fazer isso aqui, acho que eu vou comprar aqui. A hora que você vê, você já arrumou, mudou a casa toda, né? Deu um olhar mais especial, de como você quer, do que é tendência, né? E assim a gente vai fazendo, né? E é gostoso porque É. você vai pegando gosto pela coisa e aí depois que você Aí que aprende, tá. vira um hábito. É, E isso é que nem andar de bicicleta. A pessoa fala, eu vou andar de bicicleta, Não anda. Mas aí ela pega, anda, começa a participar, vai numa. Quando ela vê, virou uma rotina na vida dela. Então hoje eu é. sinto que todas as pessoas estão cuidando mais da casa, estão curtindo fazer isso. E isso, para mim, para minha carreira, é muito gostoso, né? Porque. E a gente não se limita só a projetos. O projeto da casa ou o projeto do interior. Aham. Hoje eu tenho um trabalho também que a gente oferece todo o apoio em montagem dessa parte de serviço das casas, ajuda a pessoa. Ai, Ela que fala, agora eu legal. quero montar minha cozinha gourmet. Você me sugere, a gente vai ajudar a escolher a louça, a toda a parte de serviços, jogos americanos, jarras, isso, panelas, a gente sugere tudo para ficar tudo bacana e Completo, já ficar bonito. harmônico, né? Porque faz toda a Isso. diferença, né? Rouparia, hoje eu ajudo bastante os meus clientes. Quando chegam no fim, eles falam: Olha, minha casa tá linda, os quartos estão lindos, mas agora eu não sei o que, que eu uso, lençol, duvet, isso, aquilo. A gente vai fazer uma assessoria nesse sentido. As pessoas querem aprender muito mais. É claro que tem muitos que já sabem. Eu tenho clientes que me ensinam, entendeu? Uhum. Agora, tem outros que adoram aprender, vêm buscando esse aperfeiçoamento. E é muito gostoso isso, abre um campo muito bom. E você se torna amigo de todos os clientes, né? Essa é a parte mais gostosa. E ó, você começou em 94. Ou seja, a gente está falando de uma época que era. Não, não era o boom, vamos dizer assim, do que é hoje em termos de a gente ter tanto acesso, que é tendência, da gente pegar o gosto mesmo por essa questão de uma decoração, de sofisticação. As pessoas aprenderam mais, parece que ficou mais acessível, vamos dizer assim, né? Primeiro não espalha isso, né? Senão eu me sinto um pouco velho. Comecei a trabalhar com 15 Experiência! anos. Ó, mentira. Que acontece? Não, realmente, quando eu iniciei minha carreira, era bem diferente. Eu acho que a arquitetura ou a decoração era uma coisa para um acesso para uma camada um pouco mais seletiva. Não eram todas as pessoas que entendiam que podiam se permitir a ter um decorador, a ter um projeto, a ter um arquiteto. E as pessoas não eram tão ligadas a designer.
Além disso, não se tinha tanta variação no mercado, né? E o que tinha era realmente pouco acessível, Isso, né? exatamente. Era o básico e o sofisticado já pertencia a uma camada mais fechada, era muito mais caro e tal. Com o tempo, isso tudo foi mudando, isso tudo foi se transformando e hoje você pode fazer para todos os gostos, para todos os bolsos e para todas as pessoas. Claro que tem uma qualidade superior às vezes, tem uma qualidade inferior, mas é muito bacana porque você consegue fazer tipo assim, eu já tive experiência de montar 2 apartamentos no mesmo prédio. Um para um executivo bacana que vai ter um apartamento em São Paulo para trabalhar, mas que é uma coisa bacana e tal, e um de um filho de um cliente meu que está indo estudar, que tem que ser um apartamento super econômico, jovem, Um para ficar 5 conforto anos, só e com pronto. conforto. Você faz um, custa X, o outro Y, e os dois ficam lindos. Aham. Claro que no outro tem uma obra de arte, tem uma coisa melhor e tudo mais, e o outro já são coisas mais perecíveis, né? Mas você hoje consegue. Todo mundo aprendeu a visitar a beleza, né? Através da internet, através dos sites, através As mostras, das né? amostras. Então as pessoas acabam. Eles tomaram mais, não diria que é conhecimento, intimidade com isso. Então todo mundo, eu brinco às vezes que eu estou fazendo casas dos clientes meus, é muito divertido assim. Às vezes um funcionário de um escritório de uma empresa que eu estou fazendo fala, ai, Alexandre, me dá uma opinião numa coisa, e aí eu vou dar. Eu vejo um apartamento super bacana, casa super bonita, todo mundo hoje tem acesso a tudo, e é muito legal isso. As pessoas estão cuidadosas, né? Deixou de ser uma coisa só para os mais abonados, digamos assim. Hoje todo mundo pode fazer a coisa legal. Mas aí tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim, sim. Tudo que é muito... Existe uma confusão. Existe uma confusão. Eu tenho um estigma de ser muito clássico. Eu posso dizer a você que eu gosto muito do clássico. Eu nem diria o clássico total. Eu acho que o meu é o clássico contemporâneo. Eu gosto de misturar os dois. Se você entrar no meu Instagram e ver isso, você nota que é sempre uma mistura, uma brincadeira. Mas a grande clientela minha acaba tendo o clássico com mais presença. Porque são pessoas que já têm uma história, carregam coisas, trazem acervos e coisas que você não vai jogar fora. Jamais. Jamais, Ao contrário, tem muito que compor difícil. ali, Então, né? exatamente, isso está Não voltando. dá pra você tirar, imagina. E isso está Um vaso que veio, não sei o que tem uma Isso. história, né? E Você isso não vai está eliminar, retornando né? agora com calma. Os tapetes orientais, essas coisas, teve uma tendência nos últimos 8 anos, sumiu tudo, todo mundo tirou tudo. Agora está começando já a retornar. Porque o minimalismo é muito bonito, mas se torna tudo muito frio e muito igual. Então, as casas ficam um pouco sem personalidade. Não é que fique feio, fica lindo. Tenho feito trabalhos lindos assim. Mas as pessoas confundem um pouco o moderno do moderno bacana. Porque quando você está trabalhando dentro do clássico ou dentro do neutro, existem as coisas melhores e as coisas mais simples. Dentro do moderno hoje, você encontra tudo igual quase. O bacana e o não. E as pessoas se confundem muito. Isso é o negativo, né? Isso é negativo, porque Porque o você tem tudo moderno muito bacana, ali. o moderno bacana, ele tem que ser muito bacana. Uma casa minimalista, eu falo isso para os meus clientes, eles sentam, a semana passada foi um cliente no meu escritório, sentou e falou, eu estou numa super dúvida, porque eu sou clássico e minha mulher é moderna. E ela falou, então, eu queria tudo moderno. Ele falou, mentira, ela é mais clássica e ele é moderno. Ele falou, eu queria tudo muito moderno. Qual é a sua opinião, Alexandre? Eu falei que o moderno bacana é maravilhoso, mas tem que ter um investimento tão bom quanto o clássico, às vezes até maior. Porque o moderno, para ter peso, é muito legal você ter coisas diferentes, coisas assinadas, né? Sim. Então, como em todos, eu diria isso. E o moderno hoje, ele se espalhou de uma forma muitas vezes negativa, porque como tem muitos produtos, muitas lojas e muita oferta no mercado, as pessoas se confundem um pouco. E Alexandre é muito rápido, né? Por exemplo, você pega uma mostra internacional. Então lá, vão lá, Milão, né? Por exemplo, a feira, que é super famosa. O que saiu lá daqui, sei lá, não sei se é alguns dias, mas daqui a pouco tá tudo nas lojas, as inspirações, Menina, né? posso contar uma coisa, Claro. fazer um trocadilho, comentar uma coisa com você? Eu comprei, eu sou muito ligado em roupa, muito ligado em roupa. Eu gosto muito de comprar roupa, eu tenho mania, desde criança.
A semana passada eu comprei em São Paulo uma camisa em uma loja super bacana, um preço bem caro, normal. Até comprei 3, não foi uma de cada cor, porque eu gostei de um material novo. Ok, vim para Ribeirão feliz da vida. Cheguei em Ribeirão, fui a uma loja aqui de departamentos, eu não vou citar os nomes porque não é legal. Estou com a da loja de departamento hoje, que custou exatamente 10% do valor de cada uma que eu paguei, a mesma camisa com o mesmo material. A mesma qualidade? É chocante. Então, tipo assim, você Na fala, verdade, você meu comprou Deus. só a marca, Na né? verdade, eu Que comprei a marca, mas eu quero dizer o seguinte, alguns anos atrás, quando você comprava isso, ia levar um ano para Até chegar mais, na loja mais popular. Porque não tinha Agora chega internet. simultaneamente. E isso é muito bacana, porque todo mundo tem acesso, mas assim, tá indo tudo com uma certa Muito rapidez que rápido, você... né? E assim, eu pus a cara, digamos assim, sábado agora na festa de aniversário da minha filha, se você pegar foto e me olhar agora É é a a mesma mesma. coisa. Entendeu? Aí você se sente, às vezes, nestes casos, até um pouco, poxa vida. Porque a qualidade, claro que a outra tem um corte um pouquinho diferente, tem um detalhezinho assim. Se você for pôr, eu pus as duas para olhar. Tem uma justificativa, mas essa rapidez está assustadora, né? Tá. Por isso você tem que selecionar e procurar. Eu sempre, em todos os aspectos, tanto na roupa, quanto em tudo, quanto nos meus projetos e na decoração, eu procuro comprar sempre o diferente e o novo. Para que, às vezes, o cliente vem, ele já vem com sonhos implícitos na cabeça dele. Olha, eu queria muito aquela cadeira tal. Até porque Porque é o que ele vê, a eu quero saber se é referência. assim com você já. Com certeza é. Porque geralmente quando as pessoas vão no seu escritório, o cliente vai, ele já fez uma boa varredura na internet. Sim, Tipo aí assim, ele ele já viu chega e ideias vem, de ambiente. olha, eu quero essas duas cadeiras. Só que às vezes não tem nada a Então, ver e com aí o eu que você vai chego para montar. ele e falo, olha, vamos, essas duas cadeiras que você me trouxe são lindas ou não são. Eu tenho uma característica muito minha, os meus amigos, meus clientes morrem de rir de mim porque eles falam que eu sou um sincericida. Porque eu falo mesmo, se eu não gostar, eu falo, não, pode tirar isso daqui, não vai ser Tem legal. nada a ver. Tem nada a ver. Aí eles falam, nossa, tá me dando bronca. Eu falo, tô dando bronca sim, vamos botar ordem no recinto. Porque, e muitas vezes eu tenho que dar bronca para a obra funcionar. Não, mas Porque isso o você fica cliente... louco. Ele vai querer te palpitar em tudo que ele vê na Em internet. 90% dos meus clientes, a gente morre de rir, porque eu já sei qual é a configuração. O marido me procura, aí eu assumo a obra com a esposa, geralmente, embora hoje os maridos participem Participa muito. mais, né? Aí chega o momento da obra que o marido me apurrinha, mete o pau em mim, me xinga, eu nem ligo. Eu ignoro e vou tocando. Aí chega no fim da obra, ele vem e fala, puxa, obrigado por tudo Mas que ele você te brigou xinga comigo. por quê? Porque você mudou. Porque eu mudo, Você não porque eu aceita bato o que ele pé. quer, fala, não, esse Por aqui vai ficar exemplo, melhor e pronto. tem um caso de uma casa que eu peguei, tinha sido construída por um arquiteto aí, e foi vendida. Nova, zero, ninguém mudou. Um cliente meu comprou, me chamou, falou, olha, não tinha acabado a casa, tinha subido e estava parada. E ele falou, eu queria muito que você fizesse. E aí eu alterei o projeto nas coisas que eu achava que era devido, fizemos e tal, só que todo o castilho estava encomendado. Olha esse detalhe. E aí os castilhos, assim, a casa era toda de vidro, bem moderna, só que então, tipo assim, um vão de 6 metros, de 9 metros. Eram 3 portas de 3 metros. Então, quando você abria, ficavam 3 metros fechado. Eu falei, não importa ter o vão dessa forma, nós precisamos ter 7 portas de cada lado de 1 metro, sei lá. A minha conta foi errada, mas tipo assim, eu precisei Pra ter 4 mais metros e meio para cada abertura, lado, né? dividi em 5 e abrir para ter abertura. Sim. Ele falou não. Eu falei, não pego a obra se você não fizer. Ele, mas como tá tudo pago, eu vou perder todo o castilho da casa. Falei, vai perder. As janelas dos quartos eram abertas de forma errada. Eu falei, não, tem que abrir assim, tem que pôr. Ele perdeu o castilho todo e comprou. Ele emburrou comigo a obra inteira. Eu gostaria de ter aqui para mostrar. O dia que acabou a obra, a mensagem que ele me mandou. Muito obrigado por tudo que você insistiu e teimou comigo. Porque a gente olha e enxerga lá na Sim. frente. Às vezes o cliente não vê, ele fala, ele tá louco. Aí você imagina depois a dor de cabeça que ele não ia ter com isso? Talvez não tivesse a dor de cabeça, mas não assim, tivesse. não é... O Então, conforto, é né? muito O mesmo difícil. ali. Eu tô com uma outra obra também grande aqui em Ribeirão, bacana, que quando eu peguei, o meu cliente veio e falou, olha, falei, pego desde que a gente altere tudo que for necessário. Porque é assim, é aquela história, quando alguém for visitar a casa depois, você vai lá numa festa,
Você entrar numa casa imensa com um lavabo de 1,30 m por 1,30 m numa casa de 1.000 metros, você vai falar, o que é isso? É um lavabo de apartamento pequeno. Não faz sentido. E aí você fala para o cliente, não, nós temos que alterar isso. Ele fala, não, mas eu não vou quebrar. Eu falo, então, não poder, eu não pego. E hoje, eu consigo bater o pé e o cliente pensa e aceita. Depois ele fala, puxa, que bom que eu te segui. Ainda bem que você bateu o pé. E é difícil, muitas vezes nessas firmadas que eu tenho que dar, nossa, o cliente fica muito chateado, fica bravo comigo, fala, não pode, você é muito rígido, você isso, você aquilo. Eu falo, eu preciso, porque eu prefiro correr o risco com você ficar vermelho agora do que roxo depois. Então é muito difícil isso, porque Mas, assim, muitas vezes eu tenho que brigar com algumas coisas e alguma falo, coisa não. você cede. Claro, Porque às vezes é uma coisa que é algo especial do cliente, você vai adaptar. Eu só você vai... bato o pé quando eu vejo que são coisas que podem comprometer, igual qualidade. Hoje, com essa história da internet, o cliente vai em boas lojas que nós temos aqui em Ribeirão, excelentes, temos várias que você sabe, lojas excelentes e parceiros aqui e fora. O cliente vai ver uma cadeira linda, maravilhosa. Ai, quanto custa uma cadeira X? Vem, olha, encontrei na internet por 1/3 do preço. A inspiração. Eu falo, olha, ela não é igual, ela na hora de você se sentar, ela não tem o ângulo correto, cadeira é muito sério. Eu sempre falo para o meu cliente, tudo que você for comprar, isso a experiência nos traz também. Eu vou fazer essa pergunta a você, Ju. Onde você mora hoje? Hoje eu moro na Zona Sul, ali no Nova Aliança. Há quantos anos? 3º ano. 3º ano ainda é pouco. O seu endereço anterior, quanto tempo foi? 15 anos. Quantas vezes você trocou sua sala de jantar? Nossa, quase nada. Nenhuma. Não. Aí você pega o valor que você pagou quando Troquei você mudou e coisinhas de divide por decoração, 15 mas anos. mínimo, Entendeu o que eu quero dizer? Então eu sempre falo para o meu cliente, pensa direito. Aí você vai gastar 10 mil reais em cadeira. Não é o caso, eu estou chutando um valor qualquer. 10 mil reais em cadeira. Divide ela pelos próximos 15 anos, 20. Agora você vai gastar 2 mil. Daqui 2 anos ela cai. E aí acontece. Eu tenho uma cliente minha que ela comprou as cadeiras todas num achado e 3 anos depois caíram todas. Todo dia eu cheguei na casa dela, tinha 2 cadeiras na mesa de jantar. Eu falei, que é isso? Elas vão abrindo. Aí o que aconteceu? Eu falei, viu? E detalhe, ela é da área, não exerce, assim, mas é da área. Eu falo, e a questão não é só que você perde em pouco tempo um produto tempo, que se você compra o certo ali, o melhor, você dura anos. Isso, e o tempo que você tem que parar para ver, para repor, para comprar, para trocar. É como torneira, você vai comprar torneira, tem que comprar boa. Coisa. Se você não comprar boa, você fala que delícia, ao invés de gastar tantos mil, eu gastei tanto. Daqui 2 anos ela desbota, ela perde o prato, ela não sei o que, Aí você fala, eu tô vivendo um tema que eu não precisava. Então eu sempre digo, mesmo. tem coisa que dá. Não, e eu falo que eu sou muito assim também. É pra você, né, Alexandre? Quando é pra gente, a gente tem que pôr o que é melhor. Sabe? Porque é a durabilidade mesmo. É a diferença do comercial e do residencial. Quando eu tô fazendo o comercial, é muito importante você ter cuidado e lembrar que a pessoa não vai fazer investimentos, às vezes, tão fartos como em casa. Porém, as coisas comerciais têm que durar mais. Sim. A semana passada aconteceu uma situação no colégio da minha filha. É um colégio novo, bacana, excelente, tudo. Amo a escola e tal, mas teve uma infelicidade de uma estante se soltar da parede de uma escola novíssima e cair em cima das crianças. Foi um caos. E aí, até nós estávamos conversando e tal, e eles falaram, estamos super preocupados agora em ter manutenção mais ainda preventiva. E é uma escola super séria. E aí a gente se depara com isso. Aí outro dia eu estava no shopping, e aí estavam uns rapazes tentando pôr uma porta num ambiente ali do lounge do shopping. E eu falei, você quebrou a porta? Ele, não, senhor, a gente faz a manutenção preventiva, porque como aqui é de grande movimento, abre toda hora, né? Então tem este lado também. Quando eu faço coisas comerciais, eu sempre digo ao cliente, tem que botar tudo de qualidade, porque segurança, tudo vai ser usado, né? muito mais. Uma cadeira do restaurante vai ser usada mais do que a da casa da gente. Um sofá de uma recepção de um lobby de um hotel vai sentar muito mais gente do que no de casa, da minha sala de estar. Então ele tem que ter durabilidade, senão daqui 6 meses parece que tem 5 anos. Então é esse bom senso que a gente tem sempre que ter, né? E muitas vezes o cliente hoje, principalmente
As pessoas hoje aprenderam muito, principalmente essa geração jovem que está aí, eles são muito financeiros, né? Eles pensam muito em dinheiro, eles não querem investir, Não quer ter casa, não quer ter fazem, carro. então. E só aí eles quer- falam, mas para que eu vou investir nisso, investir naquilo? E você fala pro seu conforto. Vai me falar que não é uma delícia dormir numa cama com um bom lençol, gostosa, comer num copo bonito, num prato bacana, ter um sofá legal. Hoje é gostoso, não é? É demais. Tudo é bom. Então, e aí quando a pessoa vai pegando gosto, ela vai aprendendo. Mas às vezes é difícil você convencer. Ó, você já tem aí, a gente tá fazendo as contas, mais de 450 clientes. Isso, atendidos, mais ou menos. E- A última vez que eu fiz levantamento, aos 4 anos, tinham 450 e poucos. Várias regiões, cidades que Sim, você já fez aí vários projetos, né? Bastante. Qual que foi o maior desafio que você já teve em projetos? Teve algum assim que foi desafiante para você? E eu vou te falar a verdade, acho que todos têm a sua particularidade. Friozinho na barriga? Se eu eleger algum, falar esse, eu acho que eu vou estar sendo injusto. Eu acho que todos têm o seu desafio, todos têm o seu encanto, todos têm o seu frio na Mas, barriga. por exemplo, algum que você teve que buscar um material, algo assim que te pegou de surpresa? Você não lembra de alguma coisa assim que... Então, Porque são muitas histórias, né, muitas Alexandre? É muito histórias, tem projeto. muitas coisas, mas assim, eu não sei te falar assim um particular que esse marcou minha carreira. Eu diria a você que o que mais me fez pensar, você vai rir, foi da minha casa. Foi o mais difícil de fazer. Santo de casa não faz Nossa, milagre. pelo O amor de ditado. Deus. Quando eu construí minha casa faz 13 anos, e ainda assim tive ajuda, meu irmão André me ajudou, participou muito, várias mãos, porque eu não deslanchava. Você fala pra você decidir Eu o que falava, você gente, queria, como é fazer o teu difícil, no meu projeto. cliente eu sigo em 1 minuto. Por exemplo, agora nós estamos fazendo o quarto da minha filha, novo. Nossa, é um drama, porque como eu sei todas as opções, todos os prós e contras, se torna mais difícil tudo que é pra mim. Se torna mais difícil tudo que é pra Mas mim. o que é mais difícil, por exemplo, escolher... Não, a responsabilidade de você entrar na minha casa depois e falar, se você pôs isso aqui é porque é o melhor. Entendeu? Ou até o contrário. Poxa, por que você não pôs esse na minha casa? Escuto muito isso. Eu redecorei minha casa toda há 2 anos atrás. Um monte de cliente chegava lá. Nossa, você eu colocou queria esse sofá, eu queria esse não sei o que lá. É muito engraçado. E assim, teve já uma série de coisas que eu fiz. Restaurante, que você tem que estudar, fazer a cozinha, fazer isso, fazer aquilo, é um super desafio, você tem que fazer. Lojas, já teve um monte de coisa que você tem que... Aí você tem que cuidar de tudo, de bombeiro, disso, daquilo, tem todas as regras, todas as leis. Sim. Não é fácil, né? Cada cliente, cada caso, cada um é uma história diferente da outra. Mas assim, em especial, eu não sei, eu acho que se eu elegesse um, eu estaria sendo injusto. O que é mais difícil na decoração? Um ambiente pequeno ou um ambiente grande? Eu acho que o ambiente pequeno se torna mais desafiador, porque geralmente, quando vem um ambiente pequeno, a pessoa ela tem expectativas. E ela quer encaixar, às vezes, todos os sonhos dela ali, E não às cabe. vezes não cabe. E a gente não tem milagre, né? Não tem como, não dá pra pôr pó royal e enfiar no forno, entendeu? Então, o pequeno é mais desafiador, é mais difícil às vezes. Às vezes eu tenho clientes que vêm, que tem um ambiente menor, um apartamento pequeno, ele fala, olha, eu quero isso. E aí você delicadamente tem que sentar com ele e explicar, olha, até aqui nós conseguimos ir isso, talvez você tenha que abrir mão. Às vezes tem cliente que chega para mim e fala, olha, eu quero na minha lavanderia a máquina de lavar, a máquina de secar, eu quero um freezer extra, eu quero uma enxuta porque é para lavar panos, eu quero um não sei o que lá, eu quero... E agora tem muita coisa, Ju, tá uma loucura. Fazer uma cozinha agora virou uma loucura, porque tem o forno normal, forno Imagina você simples, colocar air tudo fryer, ali, eu não o tenho tudo na minha bebedouro de cozinha, porque água, não cabe. eu não sei o que, a torradeira, a tostadeira, a máquina de whey, a Air máquina de fry. sorvete. Eu falo, gente, não tem como, é humanamente impossível. E agora tem umas retrô tão bonitinhas. Então, eu tenho vontade de comprar todas. Eu falo, mas eu não tenho onde colocar, meu Deus, não cabe. Então, é uma loucura. E aí o cliente vem com uma lista, olha, eu quero na minha cozinha isto. Eu falo, ó, tá ótimo. A pessoa tem 2 metros de balcão gourmet. Ela quer uma máquina de gelo, uma geladeira de vinho, uma de cerveja, uma de refrigerante. Mas eu falo, Aí você vai com jeito e a gente adapta a melhor E maneira me fala possível. uma coisa, quando você começou, não tinha ainda essa questão de um desenho em Tudo à computador, mão. 3D. Tudo à mão.
Eu imagino como que era, assim, para você projetar aquele ambiente Maravilhoso. e Posso te passar contar? essa ideia para o Maravilhoso, cliente. maravilhoso. Sabe por quê? Não havia distorção. Hoje o cliente entra dentro da casa dele e anda, mas vira uma confusão, principalmente na hora da decoração. Por quê? Porque quando você fazia o desenho, você conseguia muito mais fiel o desenho daquilo que você queria, porque era à mão. E era a sua ideia e E era você a sua ia ideia, projetando você ali. ia, fazia os memoriais e tal. Era muito interessante. E o cliente entendia e seguia. Hoje você não sabe a confusão que é. Porque Sério. aí você tem que depender da. Me fugiu o nome agora, como é que é? Não é dos dados, é do mobiliário, do programa, O do. 3D. Mas o armazenamento dele. Tem um nome, eu esqueci agora. O que acontece? Impossível encontrar aquela cadeira que eu quero. Aí você põe uma cadeira qualquer. Aí o cliente, mas essa cadeira eu não quero, Parecida, só não. para ilustrar, porque não tem Ou como. você põe uma cadeira qualquer, que nunca é a que eu vou pôr, eu falo, olha, é só ilustrativo, mas eu amei essa cadeira. Vira um rolo na minha vida, minha filha. Que eu quero morrer os 3D. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Da arquitetura é legal. Arquitetura, paisagismo, a gente consegue ser bem Mas a fiel. decoração Mas a não. decoração tem sido um caos. Eu fico assim, eu apresento com medo, eu falo, e eu tenho uma apresentação bacana no meu escritório, a gente faz tudo com livros. Então você abre o ambiente, vai abrindo em livros, fica bem bonito. Devia ter trazido um para. Mas apesar que a pessoa não vai ver mais escutar, né? Não, vai ver Não, sim vai ver também. sim, eu devia ter trazido, que pena. E é uma A apresentação gente bem faz um bonita. outro, aí você já E traz todo o aí, material. o que acontece? Então a gente faz, mas isso nos facilitou, mas nos dificultou. Opa, perdão. Facilitou no sentido de tempo, Facilitou no talvez, sentido de né? mais ou menos, porque Que é o esse trabalho, né? o meu trabalho, o tempo antigamente, porque agora eu tenho que desenhar para a pessoa passar para o computador. Então a Entendi. gente acaba fazendo o rascunho à mão, porque a criação é dessa forma. Os rabiscos, a gente brinca e depois a pessoa vai e passa. Tem os desenhistas, as pessoas que trabalham Aham. comigo, que fazem isso. Mas eu brinco que quando eu acho ainda no escritório tem algumas coisas guardadas, como relíquias, que eu falo, ai que lindo, aquela apresentação, aquele detalhamento. Era bacana, era diferente. Mas, ó, isso também é igual comigo na comunicação. Eu sou da época do gravadorzinho, da fitinha, do bloquinho. Eu tenho todos os meus bloquinhos guardados de entrevistas, de apuração. Hoje em dia, a pessoa vai com um celular, É um segundo. já grava um áudio, ao mesmo tempo um vídeo, porque você já grava em vídeo, e depois só. Acabou. Você não nota, não mais Não nada. tem mais edição direito, não tem mais nada, né? É Exato. muito doido Muda, isso. né? Mudou, mudou. E me fala outra coisa. Os programas aplicativos de ambientes. Que isso também é um problema sério, né? Eu falo que eu tenho um aplicativo de. Ela vende toda a parte de cama, mesa e banho. E ela me oferece. Se você quiser, você pode colocar o seu ambiente lá. E Sim. tudo que ela tem dentro do programa de Sim. venda, ela te joga no ambiente tipo, em um minuto. E aí? É assim, é muito bom e muito ruim. Eu acho muito bom porque muitos clientes brincam, veem esses programas, fuçam e desenvolvem um lado dele dentro dessa área. Porque eu sempre brinco, é cada macaco no seu galho. Então, o cliente, quando me contrata, geralmente, ele é leigo no assunto. Ele tem uma noção, ele sabe, mas não é essa área dele. Então, quando ele vai, fuça, estuda um pouquinho, é gostoso porque abre mais asas para o meu projeto. Mas tem o lado negativo, que ele começa a ver coisas e ter ideias, e às vezes nem sempre essas ideias se enquadram no projeto que está sendo feito. O maior terror para mim é quando no meio do projeto o cliente começa a ver coisas e fala, mas eu pensei que podia ser roxo. Mas eu pensei que não sei o que lá, e eu vou com jeitinho, espremo, vejo que veio uma referência que não tem nada a ver. Aí você vai, você molda muitas vezes, outras você tenta adequar, e é muito difícil. E essa parte dos aplicativos também tem sido muito complicado, a história de acabamentos e de... Aí eu vou entrar em dois setores bem complicados, que eu tenho que ter, assim, explicar de uma maneira bem simpática. Eu acho que essa história de aplicativos tem nos trazido muito prejuízo em relação às lojas e em relação aos parceiros de trabalho. Porque eu vou na loja, a gente faz orçamento, tem todo atendimento, os vendedores são excelentes. Por exemplo, eu estou em Ribeirão, a maioria das minhas compras é aqui ou em São Paulo. Eu acabo atuando bastante em São Paulo também e comprando bastante lá.
Aí você faz tudo. O que acontece? Todos nós precisamos fazer girar. Correto? E aí o cliente vai para casa, entra na internet, começa a comprar tudo na internet. 5, 10% mais barato, às vezes nem é mais barato, mas ele quer comprar, e aí compra. Ou às vezes muito mais barato. E aí o que acontece? Isso está nos gerando uma série de fornecedores que estão fechando, que estão perdendo venda, que é uma tristeza, e aí nos traz um segundo problema gravíssimo. A pessoa vai, então eu vou citar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo de um cliente. Ele comprou toda a parte de fechaduras da casa dele, achou a mesma marca, achou tudo, pegou um orçamento de uma casa muito grande. Eu vou te falar em percentual. Ficou 6% mais barato, você imagina. As fechaduras vieram todas de Vitória. Beleza. Chegou aqui, deram problema algumas. Como é que faz para trocar? 6% não é um desconto. Mas pro cliente era. Gente, pro cliente eu era. sou muito mais a segurança, né? Para esse cliente era. Aí começam a dar problemas fechaduras. Ele fala, e agora? O prejuízo agora é muito a Inês maior, é morta. Muito, Ele muito tem mais que ir lá caro. trocar. Agora eu vou aqui na loja parceira e compro. Tudo que precisar, querido, tá aqui arrumando na hora. Aí vai comprar toda a iluminação não sei onde. Legal. Chega aqui, a lâmpada não acende, a luminária veio com defeito, não sei o que, leva 2 meses para resolver. Aí muitas vezes já perdeu o prazo, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Então acaba saindo gato por lebre. E sem contar que muitas vezes, principalmente na parte de imobiliário, tem havido uma confusão muito grande. Porque o que acontece? A pessoa vê uma cadeira, você propõe lá uma sala de jantar, uma mesa linda e uma cadeira. Ela vai para casa, fuça. Olha, achei a mesma cadeira que estava X mil reais. Eu evito falar preço porque são vários patamares, acho que não é legal. O que acontece? Achei uma cadeira, portanto, achei uma igualzinha por 60% menos. Eu falo, não deve ser igual, precisa mover o ângulo. Não tem milagre, né, Alexandre? Eu até comecei a falar isso agora há pouco para você, a gente mudou o assunto. Não que eu te perguntei quantos anos, quantas salas de jantar você comprou. Aí ele compra. Chega na casa dele, a cadeira senta, não é gostosa. Aí ele fala, Alexandre, acho que essa cadeira não tá boa, né? Eu falo, parece que não. Eu nunca fico pichando, porque eu fico com pena também. Mas aí passam 6 meses, a cadeira quebra. Aí ele fala, e agora, o que eu faço? Me arruma um fornecedor para arrumar a cadeira. Que jeito? É difícil. Eu tive um cliente agora há pouco tempo, que a gente ia fazer um sofá no tapeceiro aqui. Ele comprou um sofá, pagou 45% menos, o sofá veio, na primeira sentada o sofá caiu dentro. Nossa. Aí ele quer que a gente pegue um tapeceiro daqui para ir reformar o sofá que ele comprou lá. O tapeceiro foi e cobrou o preço que ele cobra. Ele falou, mas tá mais caro que o sofá que eu comprei. O tapeceiro falou, Bom, é o meu preço. Eu sou das antigas. Eu gosto de ir, eu gosto de sentar, eu gosto também. de pegar, eu gosto de ver, até louça. Para comprar louça, na pandemia eu comprei muita coisa na internet. Compro ainda, mas assim, de marcas que eu já conheço a qualidade. Eu sou o rei da internet atualmente em coisas assim. Eu já conheço a qualidade, ok. Eu vou lá, tem outra cor, eu compro igual. Isso. Mas agora, comprar uma coisa às cegas, que eu nunca compro. vi, nunca toquei, eu não compro nem que me mate. Porque é muito complicado, é isso que você tá falando. Claro que tem casos que o cliente vai, compra e dá super certo. Mas tem casos que não. Mas tem casos que não. E aí vira uma confusão. E eu fico Ou então, muito às vezes, preocupado. não é a qualidade que você espera. E eu fico muito preocupado com o prejuízo que está gerando. O que acontece? Tem um monte de gente que trabalha e vive disso. Porque assim, não tem milagre em questão de preço, Alexandre. Óbvio que assim, muitos... Claro que o cara que tem uma lojinha na internet, ele vende, ele consegue dar um preço um pouco melhor do que aquele que tem uma loja bonita, que servindo café com ar-condicionado, com funcionário, com manobrista na porta. Mas não é tanta diferença. Mas o que acontece? Ou então você está comprando marca. Quando você tem um valor muito agregado, você está comprando a marca, entendeu? Você vai comprar uma marca que você gosta, seja de imóveis, ou decoração, roupa, enfim. Você está pagando pela marca. Mas ainda assim, na internet, essa coisa da qualidade me preocupa. Tem coisas com preço bom de qualidade? Tem, mas você tem que conhecer. Porque senão você compra muita coisa que não tem qualidade, que já vem com algum defeito. Eu acho ainda um pouco complicado. É minha opção, né? Eu também. Eu conheço pessoas que só compram na internet hoje.
Mas o hobby da pessoa é devolver depois no correio. Então, imagina, Tem dor uma de lei lá de cabeça. 7 dias, aí vai, pede um código postal, Não, confusão. não dá. Eu prefiro ir na loja, ver, gostei, comprou, não comprou, vai lá e troca. É, isso mesmo. E aí, fora que gera, né? O emprego, mantém Movimenta a sua região, movimenta a região. né? Eu acho isso Eu muito sou assim importante. também, valorizar, né? Eu acho isso muito Exatamente. importante. E me fala uma coisa. A sua família vem da parte um pouco dessa área, mas não tanto da decoração e de designer, né? Como é que você optou em ter essa profissão? Então, desde criança, minha mãe sempre recebeu muito, minha mãe sempre deu muita festa, minhas tias. A nossa família sempre foi muito festeira. Você conhece a minha família, você conheceu e tudo. Então, a vida toda, nós tínhamos uma rede de lojas, uma empresa, então eu sempre digo, a gente nunca foi fazendeiro, usineiro, nada disso. Nós tínhamos um Posso falar o comércio. nome da loja? Claro. Foi a Modelar, gente. Nós tínhamos a rede de loja Quantos Modelar. anos, né? Foram quase Pioneiro, 51 né? anos de loja. Nós chegamos a ter 91 lojas e tal. O que aconteceu? Depois nós vendemos o grupo para as Casas Bahia em 1996. E aí o que acontece? Com tudo isso, a nossa família estava diretamente ligada ao comércio, à mídia, a gente recebia muita gente, tinha as histórias todas que são, principalmente para a geração mais velhas, a gente recebia, era o Pelé, era isso, era aquilo, era a Xuxa, todo mundo vinha nas casas da gente porque faziam propaganda para a nossa empresa. Então, com tudo isso, a minha família a vida inteira sempre gostou de receber bem, de fazer. A minha mãe sempre curtiu isso, especialmente uma tia minha também, a Carmen Lúcia, sempre foi muito elegante. E a gente vivia vendo isso, decorar a casa, montar aqueles almoços lindos, festas, natais, e a gente curtia. Qual que é a Aprendemos. descendência? Eu sou sírio-libanês, pelo lado Eu ia da falar minha agora. mãe, com italiano, e o meu pai é espanhol. Nossa, uma mistura Confusão. boa. Sei lá, se é boa, mas deu mais ou menos. E aí, o que acontece? A gente foi a vida inteira. Então, toda sexta-feira na casa da minha mãe montava flor. Vinha florista Você arrumar a cresceu casa. no Eu cresci meio, vendo né? isso. A minha mãe sempre com esse cuidado. Uma vez por ano redecorava o ambiente. Cada 4, 5 anos mudava um monte de coisa. E a gente aprendeu a viver isso. E a minha mãe sempre curtiu as amigas dela, mais próximas também. E a gente foi aprendendo. Aí, tive uma grande influência também com o André, meu irmão, que o André é arquiteto. E aí ele começou a fazer arquitetura e foi trabalhar com a G. Carolo na época. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 4. 4 irmãos. 4. Fernanda, Paula, André e eu. Eu e o André somos o André do meio, eu sou o caçula. Nossa, ele vai morrer se ele ver esse podcast. Ele fala que ele é mais novo. Aí, o que acontece? E aí, isso tudo foi me encantando. E era uma brincadeira. E aí, como é que eu comecei? Essa história eu já contei 1000 vezes, mas é muito interessante. Eu fui visitar uma amiga minha, melhor amiga, que tinha feito uma cirurgia. Eu fui à casa dela visitar. A casa estava toda em obras, com um arquiteto super famoso daqui. E eu fiquei lá com ela até meia-noite. Quando eu saí da casa dela meia-noite, o pai e a mãe foram me acompanhar. Desculpa, bati a mão. Imagina. Eu olhei toda a sala da casa dela, uma casa imensa no condomínio lá no Vila Verde, onde eu morei também. Falei, o que é essa obra que vocês estão fazendo? Eles, estamos em reforma faz 7 meses. Eu falei, nossa, mas vocês estão reformando? Por que vocês não derrubaram aquela parede? Pegaram esse bar, puseram aqui, pegaram essa... Você já visualizou? Ele falou, você é louco. No dia seguinte eu cheguei na Modelar, tinham 7 ligações dele. Eu até achei que era por um outro motivo. Fui lá, ele me falou, você pode vir aqui conversar comigo? Cheguei lá, ele falou, tá aqui a chave da minha casa, você vai fazer a minha obra. Eu acabei de demitir o arquiteto. Um arquiteto famoso. Eu falei, como assim? Mesma coisa que eu chegar para você, Juliana, e falar isso. Você vai fazer minha casa. Eu falei, como fazer casa? Não tem nada a ver, nós temos empresa, não... Ele falou, você desde criança, eu acompanho você, você tem bom gosto. Você sempre chegou, arrumou, fez, olhou, teve olhar. Eu quero que você me ajude. E eu pago o que você quiser. Eu falei, não, então vamos fazer uma brincadeira invertida. Você não me paga um tostão, mas eu posso publicar a sua casa depois? Ele, como você quiser. E ele acabou me pagando, me dando 1 milhão de presentes. O que aconteceu? Eu saí, peguei, não tinha um fornecedor, não nada, mas a minha mãe tinha o cartel de todo mundo, porque ela usava tudo. Uhum. E comecei, fiz um projeto, nem sabia como começar. E comecei brincando, a casa deles ficou pronta. Dela eu peguei a do vizinho, que eu peguei a do outro, que eu peguei a do outro, e fui indo. Aí fui fazendo os cursos, fui fazendo umas coisas. E foi assim que a minha profissão, que eu caí nesse ramo mesmo. E é uma coisa assim que eu nunca esperava, nunca me imaginei nisso.
Mas eu gostava, sempre gostei. Sabe aquela coisa de sempre gostar? De olhar, às vezes a minha mãe acordava de manhã, a gente tinha virado a sala, eu e o André, sabe assim, mudado um monte de coisa de lugar, a gente sempre gostou das brincadeiras. Meu quarto, imagina, com 12 anos de idade eu redecorava meu quarto a cada 6 meses, Olha só. trocava tudo, e a gente podia, então, eu falava, ai mãe, quero fazer isso, quero trocar o tecido, quero não sei o que, quero... E fazia, e aí foi assim, e graças a Deus deu certo. Hoje eu sou muito grato, porque eu acho que tanta gente que eu conheço que trabalha, por trabalhar, numa coisa que não é a grande paixão. E eu consegui trabalhar no que eu amo. Eu acho que... Então, para mim é um prazer o meu trabalho. Eu tenho uma frase que eu falo do Confúcio. Não... Gente, Deu olha, branco, olha o Covid. É igual eu. Calma, respira que volta. Não, trabalhe com o que você ame e você não terá que trabalhar um único dia da sua vida. É mais ou menos Porque isso. é isso, igual eu falei, eu acordo todos os dias como se eu fosse me divertir, porque eu amo comunicação. Exatamente. E eu acho que isso que nos move, né? Tem os perrengues, tem as coisas, como toda profissão, Tem mas eu jeito, adoro. Eu adoro cada obra que fica Mas pronta. a É um gente filho que resolve nasce. mais leve, Sim, parece, né? A gente sim. parece que a gente tem um Eu não outro me olhar, vejo hoje né? em outra coisa. Eu não me vejo hoje em outra coisa. Isso é muito bom. E Faz toda a diferença. faz toda a diferença. É muito gostoso. É. A única coisa que eu precisava ser era menos artista. Porque eu sou tranquilo, eu não ligo, eu gosto, eu penso muito na criação. E às vezes você precisa ser mais sério, pensar mais no dinheiro, eu não ligo tanto. Mas eu acho que isso é consequência, né, Alexandre? Eu falo porque é por isso que dá certo. Ah, sim. A gente leva com amor o que a gente faz. Sim, com e certeza. o resto vem automático, né? Eu acho que sim. Eu acho que é isso Até que eu hoje levo. tem funcionado, então... Alguns anos aí que a gente brinca disso. Alexandre, obrigada pela participação. Imagina, obrigado a gente teve você. Um bate-papo gostoso. É sempre um prazer estar aqui. Falar um pouco aí de tudo, né? Uma pessoa tão legal que nem você. Viu? Muito bom. Aqui são muitos anos, viu, gente? Quantos anos já a gente se conhece, pelo né? Pelo amor de Deus, eu acho que... Mais de 10 já. Mais de 10, acho que é uns 20 anos. Nossa, não, para que aí já vai entregar a idade. Olha, você ainda tá bem mais nova que eu, né? Mas assim, parabéns pelo seu trabalho, que eu já acompanho há tantos anos, então a gente sabe do seu profissionalismo, do seu nome no mercado, né? De tudo que você construiu aí, da sua carreira e que você leva aí para sua vida, viu? E parabéns a você também, viu? Obrigada. Fazer esse trabalho tão lindo que você faz. Obrigada. Sempre com essa leveza gostosa. Estamos aí, Todo né? mundo, quando fala em você, fala que delícia. É uma coisa gostosa. Todo mundo vem aqui, senta aqui, parece que está no sofá de casa. A ideia é essa. É? A gente vai ter um bate-papo, né? É isso aí. Faltou um espumante aqui, aquelas. Fazer um brinde. Qualquer dia a gente faz um assim. Gente, obrigada você que está em casa aí, que participou, que está aqui com a gente até agora. Agradecer você que viu aí a Claro, né, gente? A Claro, tantos anos no mercado também, viu, gente? A melhor internet 5G para você, tanto residencial como comercial. Tem aí todas as informações passando na tela, loja física ou online. Claro que tem que ser claro, né? Não só internet, mas combo TV, enfim, tudo para sua casa, do que você precisa no conforto do seu lar, no conforto do seu negócio, tá bom? Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.